Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E noticiário que está quente. A gente vai falar muito aí sobre o primeiro treinamento com o Pedrinho, junto com o Felipe, fiscalizando ali o trabalho do Álvaro Pacheco, que pode rodar se houver um novo vexame contra o Palmeiras. Vamos falar muito aqui sobre essa situação do potencial construtivo de São Januário, porque a gente tem novidades no tocante a name rights. Iremos falar muito aqui sobre a situação de grana entrando aqui no Vasco da Gama. Ontem o Luan foi vendido ao Toluca. O Vasco tem dinheiro aí para poder receber. Vamos falar muito aqui também de mais um jogador que pode render mecanismo de solidariedade ao Vasco da Gama. Essa situação da 777 com o Vasco na justiça, olha, tá dando aí o que falar. A gente tem novidades para passar aí para vocês sobre isso. Vamos falar muito aqui também sobre a situação do Felipe Coutinho, porque ontem a gente teve novidade, a injeção de capital que já está trazendo frutos aí para o Vasco da Gama. O Vasco que vai ter um time aí competitivo, certo? E a gente vai falar sobre uma notícia que a gente tomou conhecimento, porque o Pedrinho está cobrando o Lúcio Barbosa, certo? Um relatório aí para saber os motivos porque o Lúcio Barbosa assinou contrato aí com jogadores superfaturados. Então tem muita coisa para poder passar para vocês. Peço a você que não é inscrito, principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Está faltando um pouquinho aí para a gente chegar à marca de 105 mil. Se inscreva, dê aquela força e ative o sininho. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre dentro de campo. Hoje o Felipe vai estar fiscalizando o trabalho lá do Álvaro Pacheco, tá? Uma informação que a gente teve ontem é que não está descartada a demissão do Álvaro Pacheco se o Vasco da Gama tomasse poada para o Palmeiras, tá? O trabalho do Álvaro Pacheco já está sendo questionado internamente, perfeito? Então o Felipe hoje começa essa fiscalização aí. O Álvaro Pacheco que deverá fazer várias mudanças no time do Vasco para a partida aí junto do Palmeiras. Então vamos ficar atento a essa situação do Álvaro Pacheco. Isso é uma falta de planejamento, porque o Pedrinho teve duas semanas para tomar essa decisão. O campeonato ficou paralisado. Daí o que acontece? Deixou o treinador vir e corre o risco já de ser demitido. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de salário pago. Tudo quitado aí, o jogador do Vasco tem que se dedicar, tem que correr, porque ontem o Pedrinho arcou com a situação aí dos salários, perfeito? E o Vasco da Gama também vai pagar adiantado os salários de imagem que vence no dia 20, tá? Isto porque ontem o Toluca fez a aquisição do Luan. O Vasco tem ali 40% dos direitos econômicos do Luan, que está se desfazendo desses 40%, e o Vasco recebe mais 5
referente ao mecanismo de solidariedade, que foi o clube que revelou ali o Luan. Então, 9 milhões de reais entrando para poder pagar a situação de salário. Situação lá do Douglas, na Inglaterra, também está muito próxima de acontecer. O Vasco receberia ali cerca de 11 milhões e 800 mil reais. Então, graças a Deus, está entrando dinheiro aí. Essas pessoas que falavam aí que a gente não ia ter condição com o associativo pagando aí, com o associativo comandando a SAF, o Pedrinho pagou até adiantado ontem, tá? Então nada justifica aí esses jogadores estarem atuando dessa forma. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação do Felipe Coutinho. A gente tem que ter muita calma nessa hora, tá? A gente vai comemorar quando tiver assinado, porque aqui a gente tem responsabilidade. Agora, ontem deu uma evoluída muito grande, tá? Não estou cravando aqui que o Felipe Coutinho venha para o Vasco, mas a tendência é que ele seja atleta do Vasco. Inclusive, ontem ele matriculou os filhos, perfeito, em colégios aqui no Rio de Janeiro. Isto significa dizer que o Felipe Coutinho não deverá sair da cidade maravilhosa. Os filhos estão matriculados aqui no Rio de Janeiro, perfeito. Coutinho, cara de família, sempre leva a esposa e também os filhos para onde ele vá. Então, a gente passa essa informação para vocês. O Coutinho deverá realmente ser o primeiro reforço do Vasco da Gama. Tanto o Vasco como o Coutinho, muito esperançosos aí, uma negociação que é aguardada a 7 chaves. Bom, vamos falar aqui sobre essa situação do potencial construtivo para vocês, porque ontem, né, a Câmara dos Vereadores aprovou, foi a primeira votação ali e houve a aprovação do projeto-lei. 45 vereadores deram um veredito positivo para que a situação do potencial construtivo de São Januário fosse ali simplesmente aprovado. Na próxima terça-feira a gente terá uma reunião em São Januário, tá? Uma audiência pública, melhor dizendo, às 19 horas. E o Vasco precisa pelo menos de 26 vereadores dizendo sim. Isto acontecendo, que provavelmente vai acontecer, o Vasco terá o seu potencial construtivo aprovado, porque seria a terceira audiência e a última aí, perfeito? Lembrando que o estádio é do arquiteto, né? O projeto do arquiteto Sérgio Dias, 48 mil lugares. O Pedrinho já tem o name rights, tá? Acertado aí com o seu Lamáquia, com a Crefisa, tá? Fui atrás dessa informação, tá tudo acertado aí com o seu Lamáquia, tá? O name rights, perfeito? O potencial construtivo, o Vasco vai vender por 500 milhões, a Redditor é uma das favoritas aí para poder fazer a aquisição. E o name rights está próximo aí do acerto, 300 milhões por 15 anos, perfeito? Sobre essa situação da 777 e o Vasco aqui na Justiça, tá? Tem muita gente falando que a 777 quer vender desesperadamente, é mentira. A 777 entrou ontem com recurso de agravo interno e a 777 vai queimar todas as fichas dela aqui no Rio de Janeiro para recuperar 31% das ações do Vasco da Gama. Ela quer recuperar o controle acionário, perfeito? Inclusive as contas da 777 ela bloqueou, tá? Para que investidores não conseguissem ver o que tem por detrás ali dessas contas, perfeito? Então não vai sair venda agora. Tem um processo aí na justiça, tá? E prova disso que a 777
simplesmente ingressou com um recurso de agravo interno para reverter essa liminar. Inclusive, o Vasco, sendo sabedor disso, foi o arbitral da Fundação Getúlio Vargas para que se desvinculasse, para ter o contrato rescindido com a 777 Parques, tá? E o Pedrinho, ele tomou uma medida agora na parte da manhã, pediu ao Lúcio Barbosa um relatório sobre a compra dos jogadores que foram superfaturados, tá? Então o Lúcio Barbosa aí com grande possibilidade de deixar o Vasco da Gama. E sobre a injeção aí de capital aí já tá tendo frutos aí. Parece que o Pedrinho realmente vai adotar ali as cartas do Levin para a gente ter uma injeção muito grande de capital no Vasco da Gama. Então isso é um resumo de tudo que está acontecendo no nosso clube. As coisas estão indo, agora a gente tem que contratar e contratar bem. A gente vai ter condições disso com essas cartas para a gente não fazer feio no Campeonato Brasileiro. E claro, esse elenco vai ser enxugado. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!